Pessoal, boa noite para vocês, sejam bem-vindos então. Então hoje é o nosso culto de domingo, né? Vamos começar fazendo uma oração ao Senhor nesse domingo, nessa noite, que o Senhor Deus esteja conosco, nos abençoando. Eu tenho uma palavra para os nossos corações e tenho certeza que o nome de Jesus vai ser glorificado e nós vamos adorar Ele da forma como agrada a pessoa do nosso Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar a Ti pedindo, fala conosco por meio da Tua palavra. Tu és um Deus que está por perto e não distante, como diz a Tua palavra. Tu és o nosso socorro, o nosso refúgio. Tu és aquele que sabe o que está fazendo. A Sua palavra diz que muitas vezes não entendemos o que o Senhor faz, mas o Senhor sabe muito bem tudo o que está fazendo. A terra não está largada, o Senhor está por perto. E eu te peço que o Senhor fortaleça os nossos corações para que nós não, ó Deus, nos afastemos da fé como se tivéssemos que viver cada um por si, ou que alguns nessa busca humanista de somente juntarem os seres humanos para resolverem este problema. Nós recorremos ao Senhor, que é o Deus da nossa salvação, e te agradecemos pelo amor e a bondade que o Senhor coloca no coração das pessoas para ajudarem umas às outras. Obrigado, fala conosco, abençoa, Deus, essa palavra, essa reunião deste culto, desta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém? Capítulo 8, então, de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? Eu quero falar, então, sobre o nosso Deus, que é um Deus que tem recomeços, ou que é um Deus de recomeços, ok? Gênesis, capítulo 8, versículo 1. Estou esperando um pouquinho aí para você achar e para você abrir, para nós, então, irmos para a nossa palavra, ok? Vamos lá, então, começando no verso 1, está escrito assim: Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam escoando continuamente de sobre a terra e minguando ao cabo de 150 dias. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre a montanha Ararat, e as águas foram mingando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram nos cimos dos montes. Ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou o corvo, o qual, tendo saído, já ia e voltava até que se secavam as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas já tinham abaixado da superfície da terra, mas a pomba, não achando onde se pousar o pé, voltou para a arca, porque as águas ainda estavam cobrindo a terra. Noé estendeu a mão e tomou e recolheu ela de volta. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba para fora. À tarde ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham baixado sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou outra pomba, e ela, porém, foi, e ela já não retornou. Ok? Então, é muito interessante, só para fazer uma revisão, diz as Escrituras que nos dias de Noé, os homens, as mulheres, as pessoas se entregaram ao pecado, não é? A ponto de Deus ter dito que Noé deveria construir uma arca. Deus deu as dimensões que Noé deveria construir aquela arca e deveria então pregar a palavra dizendo que Deus traria um dilúvio sobre a terra. E aqueles que acreditam na palavra de Deus e queriam abandonar o pecado deveriam entrar na arca quando começasse então a chover,
antes de começar a chover, para que pudessem então serem salvos. Somente Noé, sua esposa, seus 3 filhos e a esposa dos 3 filhos é que creram e entraram nessa arca, e de fato Deus trouxe um dilúvio sobre a terra. Então o dilúvio veio, a arca então ela ficou, né, sobre a terra nesses dias aí de grande tribulação, de grande dificuldade. E então essas 4 famílias, né, Noé, os seus 3 filhos, 3 noras, sua esposa, ficaram isolados ali dentro da arca. A questão é que eles viveram um momento também de reclusão, né, de quarentena, por assim dizer. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, para buscar encorajamento, pouco se olha para o capítulo 8 de Gênesis, né? A maioria de nós busca encorajamento em Romanos 8, lá, que diz que nada nos separa do amor de Deus, que tudo coopera para o bem, que nem morte nem vida, nem anjo nem demônio nos separa do amor de Deus, que nós já somos mais do que vencedores. Mas a verdade é que o capítulo 8 aqui, ele nos traz um grande ânimo, ele nos traz de fato uma grande esperança quanto, né, a um período de resgate de uma grande tribulação, de uma tribulação que nós estamos passando. E nós, de fato, estamos vivendo um momento difícil de tribulação. E esse texto, então, ele vai trazer para nós muita esperança. Vai trazer para nós, então, de fato, ânimo. Eu preciso dizer que no verso número 1 aqui que nós lemos, diz: lembrou-se Deus de Noé. Deus não se esquece de nada. Então, entendam o seguinte, que quando a palavra lembrou-se aqui é usada, não é porque Deus tinha esquecido lá a arca à deriva e deixou lá e eles estavam lá à mercê. Às vezes parece que acontece isso com a gente, às vezes parece que nós estamos à mercê, né? Mas nós precisamos de um novo ânimo, e esse novo ânimo vem por a gente entender que nós não estamos à deriva, não estamos à mercê. Então, alguns podem, lembrou-se Deus, poxa, deixou lá largado, sem esperança. Igual os discípulos quando estavam dentro do barco também, à mercê da tempestade, parece que Jesus está dormindo, ou que está orando lá no monte, né? Uma vez ele vem por sobre as águas e salva eles, outra vez ele está dormindo, acorda e salva também. O nosso Deus não se esquece. Então a palavra lembrou-se Deus de Noé aqui chegou o tempo de Deus agir favoravelmente a Noé. Existe o tempo de Deus para as coisas que o próprio Deus estabeleceu. O Senhor é o que estabelece os tempos, né? E tudo gira em torno dos seus decretos. Se Deus decretou o dilúvio, ele decreta o fim do dilúvio. Então, lembrou-se Deus, chegou a hora de Deus agir favoravelmente, então, a favor de Noé. Então, Deus, ele lembra dos seus. Mas nós encontramos nos textos bíblicos várias menções a pessoas que pareceram que tinham sido abandonadas por Deus. O Salmo 10, por exemplo, no verso 1 diz: por que se escondes, ó Deus, de mim na hora da minha tribulação? O próprio Senhor Jesus orou no Salmo que é pouco conhecido como Salmo, mas há uma oração que Jesus fez na cruz, que é: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Salmo 22, no versículo 1. Então, nós olhamos para textos como esse, né, e percebemos que pessoas que tiveram fé em Deus, elas se sentiram abandonadas pelo Senhor. Ana, por exemplo, que era uma mulher estéril e orava, e Senhor, tu esqueceu de mim, eu não posso ser mãe e tudo mais. Raquel, da mesma forma também, né? O Senhor Deus, até mesmo no caso de Ló, né, na situação em que o Senhor ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, e estava lá Ló com a sua família. A Bíblia diz que Ló era um homem justo, né? Então, no primeiro momento, né, parece que Deus se esquece, mas Deus não se esquece. Nós temos então o exemplo de que Ana foi respondida por Deus e teve o filho Samuel. Raquel foi respondida e teve filho também.
né? Ló foi respondido também por Deus, e Abraão intercedendo também por Ló. Os anjos de Deus vieram para resgatar Ló naquele momento em que a cidade de Sodoma e Gomorra, onde ele morava, ia ser destruída. Os discípulos foram respondidos quando estavam lá à deriva no mar, e o mar agitado, eles iam afundar, iam morrer afogados. O Senhor Jesus apareceu. Da outra vez o Senhor Jesus estava no barco, que ia morrer afogado. O Senhor Jesus foi lá e deu ordem para a tempestade parar. Então, no primeiro momento, parece que Deus se esquece. Como o caso de Lázaro, não é? Jesus demorou 2 dias para ir até a cidade de Lázaro e das irmãs de Lázaro quando ele estava doente, porque havia um propósito para que Deus fosse glorificado naquela enfermidade e na própria morte que Lázaro passou. Quando Jesus chegou lá, as irmãs de Lázaro disseram: Senhor, agora já era, agora já não há mais tempo, ele está morto já, o seu corpo já fede. O Senhor Jesus, então, ele foi lá e fez uma oração e disse: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor escondeu as coisas grandes das pessoas, as coisas grandes das pessoas que se acham importantes, e o Senhor vai abençoar os pequeninos. Eu te dou graças neste momento. E foi lá e deu a ordem: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Então, na maioria das vezes, você vai pensar que a sua tolerância em esperar já acabou, já não tem mais. Mas Deus sempre há de responder. O nosso Deus, por vezes, ele é chamado de o Deus da última hora. Não é? Mas ele não tarda, não. Ele faz as coisas na hora certa, ele faz do jeito certo. Tudo que tem que acontecer, o Senhor faz. Então, essa palavra aqui é: Deus, ele se lembra dos seus. Então, no capítulo 8, a família de Noé lá à deriva, né, naquela arca, Deus se lembrou deles e se lembrou também dos animais que estavam com eles ali na arca. Né? E diz o texto, então, que a chuva cessou. E depois daquele período eles começaram a esperar a água baixar, para que então eles pudessem começar a vida novamente. Então, a verdade é que o nosso Deus, ele é um Deus de amor, não é? Ele é um Deus que cumpre as suas promessas sobre nós. Foi Deus quem deu a ordem para Noé construir aquela arca. Foi Deus quem disse que traria o dilúvio. Foi Deus quem disse que salvaria aqueles que entrassem na arca. Deus, ele é fiel, né? E Deus, ele jamais pode negar a si mesmo ou negar a sua palavra. Deus não muda, ele é imutável, não é? O que ele diz, ele faz. Deus é perfeito, por isso é impossível que ele mude, não é? Para melhor ou para pior. Não tem como ele já ser melhor do que ele é. E ele não muda para pior. Ele é santo, então é impossível, não é, que haja qualquer circunstância que mude a forma de Deus enxergar as situações. Então, neste primeiro momento, eu quero te dizer, Deus, ele está vendo e se lembrando de nós. Ele sabe o que estamos passando. A situação é difícil, é muito difícil a situação sobre todo o planeta Terra. Mas Deus continua com os seus olhos sobre a Terra. A gente percebe também que Deus, ele recompensa a fé de Noé. Noé, um homem que é citado lá em Hebreus, no capítulo 11, como um homem de o quê? De fé no Senhor Deus. Ele guardou as instruções que Deus deu para ele, mesmo naquele período de tanto pecado, numa época em que a mentira, a devassidão que estavam na moda. Ele era um homem que era íntegro, justo e aceitou as palavras de Deus, as instruções de Deus. Então, a fé e a obediência, elas andam juntas, né? E Deus, ele recompensa a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: porque aqueles que se aproximam do Senhor se aproximem com fé, porque Deus recompensa aqueles que se aproximam pela fé. Eu estou falando nas minhas palavras, mas é isso que o texto quer dizer. Então, a fé e a obediência, elas vão andar juntas, não é?
Quem tem fé no Senhor, obedece. Quem não tem fé, desobedece, entra em pânico e em desespero. Então, a gente encontra, né, nesse relato aqui do dilúvio, o fato de Noé ter obedecido o Senhor, inclusive para pregar a palavra. Como as pessoas iriam saber que Deus, né, iria trazer o dilúvio se não houvesse quem pregasse? É como diz lá no capítulo 10, no verso 16 e 17 de Romanos, não é? Como ouvirão se não há quem pregue? Tem que ter alguém com fé para obedecer, para pregar, para as pessoas se atentarem. Noé foi esse cara. Então ele foi esse cara submetido a estar aqui um tempo grande. Eu não quero arriscar porque existem divergências, mas no mínimo ficou aí 90 a 120 dias dentro dessa arca aqui. Há alguns que dizem que ficou 1 ano, porque a chuva demorou lá 40 dias, 40 noites, mas depois o período da água baixar demorou bastante, né? Então Noé foi esse cara que obedeceu ao Senhor, foi esse cara que teve a fé, e ele pregou essa palavra de fé para que outros pudessem crer também. Então isso é uma coisa assim maravilhosa. Noé ele preparou essa arca então pela fé. Então foi por obediência que Noé fez a arca, um trabalho muito grande. Os textos bíblicos dizem que demorou demais. Não me recordo aqui, mas de 40 a 120 anos foi o período. 120 anos foi o período de construção. Naquela época as pessoas viviam um pouco mais tempo, né? Ali no princípio. 120 anos para construir uma arca naquelas dimensões e tudo mais, e pregando então a palavra do nosso Deus. Noé então obedeceu ao Senhor, sim. E a verdade é que é interessante que o texto diz que Noé aqui, como a gente diz, primeiro ele soltou um corvo, né? Quando a chuva parou, ele esperou uns dias, soltou um corvo. O corvo não achou lugar para pousar, voltou então para a arca. Então Noé sabia que não tinha terra seca ainda, né? Depois de mais 7 dias ele enviou uma pomba. Essa pomba rodeou, não viu que não tinha terra seca, voltou. Olha, isso aqui para nós é de fato a orientação do que nós temos que fazer nesses dias de hoje. O que nós temos que fazer? Olha, não existem orientações precisas. Não adianta ficar questionando demais ou ficar revoltado demais com o governo, com as pessoas da área da saúde e tudo mais, porque esses caras também estão vivendo uma coisa que ninguém nunca viveu, né? Eles estudaram o negócio, mas o fato é novo, né? O fato na prática é novo. O fato na prática em cada país, em cada sociedade é diferente. Então os caras também estão, de certa forma, né, em certas ocasiões, nadando no escuro. Eles têm o conhecimento teórico, técnico ali, sobre epidemiologia, sobre vírus e tudo mais, mas eles estão, né, no escuro também. Uma situação nova que está acontecendo. Então, o que acontece? A palavra de Deus diz, solta, não é, o corvo. E deixa ele rodar para ver se tem o quê? Se tem terra firme. A terra firme é uma representação de o quê? De algo sólido que a gente pode o quê? Confiar e de fato se apoiar. Não adianta a gente ficar se apoiando o quê? Em simplesmente vou soltar o corvo. Tá, o corvo voltou. Mas o corvo voltou. Tô achando que eu tô sentindo um cheirinho de terra aqui nos pés do corvo. Não! Se tivesse terra, certo? O corvo tinha parado lá. O corvo tinha ficado lá. Então a gente está tentando sentir cheiro de terra nos pés do corvo, nos pés da pomba, que a gente soltou enquanto está cheio de água, né? Mas elas voltaram. Então não tem muitas respostas precisas sobre uma série de coisas que a gente quer precisão nas respostas. Então, neste momento, o que a gente tem que fazer é o quê? É agir com cautela e saber que, né, a pior coisa que existe nesse momento agora é a precipitação. Então deve ser feita reanálises de tempo em tempo. No caso de Noé aqui, de 7 em 7 dias ele fazia uma nova análise. Ele soltava uma nova pomba, soltava um novo corvo, uma nova pomba. E se ela voltasse é porque o quê? Tem água ainda. Não tem como pensar em sair da arca. Porque se for para sair da arca ali daquele jeito, não vai dar, não tem como fazer nada.
né? Na verdade só tem água, né? E eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou entrando na área da política, não. Até porque eu acho que deve-se ter a volta de alguns trabalhos, sim, aos poucos, mas não de todos. Eu não acho que deve ser um extremo ou outro, tá bom? Então, entenda uma coisa, pastor não tem que pregar se envolvendo com política. Tem pastor que prega baseado em vídeo de youtuber que fala sobre isso e sobre aquilo. Ei, você prega a Bíblia ou você prega as teorias dos caras do youtuber que acham isso ou que acham aquilo? Hoje em dia muita pregação tá virando conteúdo de youtuber que fala de política. Uai, não, pelo amor de Deus. Eu tô falando das escrituras aqui, tá bom? E eu tô dizendo que Noé, o quê? Ele reavaliava a situação de 7 em 7 dias mandando um animal. Até que chegou, então, depois de 3 vezes, ele mandou a pomba, e essa pomba essa pomba voltou, mas voltou com um galho na boca, um galho de uma oliveira. Então, um fato concreto. Nós temos que nos basear em fatos concretos. Entenda isso. Cristão verdadeiro. Nós vivemos pela fé e nós construímos a arca porque Deus manda, nós pregamos porque Deus manda, mas nós não somos daqueles que negamos a realidade. Noé, quando viu então esse galho na boca, né, da pomba, aí ele diz, agora temos um fato concreto, as águas estão baixando. Não é hora de nós ainda o quê? Sairmos, porque se tivesse de fato terra já sem a água estava baixando, se tivesse num nível bacana, a pomba ficava por lá. Mas agora nós temos um sinal, nós podemos mudar então as nossas medidas aqui. Nós já podemos começar a ter uma noção de quantos dias é que nós vamos ficar aqui, nós podemos ter uma noção de para qual lado que essa pomba foi, não é? E para entender para que lado que está baixando a água, isso e aquilo. O texto diz que a arca pousou no Monte Ararat. Então, né, a água estava baixando. Outro sinal concreto, sólido. Trabalhe com realidade. Chega de especulação, de ficar ouvindo tanta informação. Ah, esse aqui estudou em Harvard, esse é infectologia, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. A questão é, nós não sabemos dizer exatamente com a força ou com a não força do que nós estamos lidando. Nós temos então que o quê? Que nos precaver e lidar com o que é concreto. Então, quando a arca pousou, outro sinal. Então, a arca pousou ali em cima do Monte Ararat, né? A pomba voltou com um galho na boca, né? E da outra vez o que acontece? Diz as escrituras que a pomba não voltou mais. E aí então Noé entendeu. Tá na hora de sair, tá na hora de deixarmos a arca. Que coisa maravilhosa! Olha só o que é ser inteligente segundo as Escrituras. É você ser uma pessoa de fé. Às vezes você vai se sentir desanimado. Eu fico pensando que foi difícil demais pra caramba para a família de Noé ficar ali naquela arca. Por um tempo pareceu que eles estavam à deriva mesmo. E Deus, Ele costuma fazer dessas coisas, nos deixar às vezes em situações onde parece que a gente está à deriva, onde a gente fica triste, onde nós nos sentimos muitas vezes sem esperança, sem ânimo, né? Cansados, mas Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus que dá descanso depois da tribulação. Depois dessa tribulação vai haver descanso sim para nós. Deus, Ele continua vivo. Não se esqueça, Ele é soberano. Então, trabalhe com as coisas que Deus está te dando. A questão é que quando a pomba volta com o galho da oliveira na boca, Noé entende como que Deus está então de fato me dando um sinal palpável. É fé trabalhando com razão junta. Quando a arca pousa no Monte Ararat, nós estamos pousados de fato, não é uma ideia da nossa cabeça, a gente não está ficando maluco, alucinado, tentando inventar coisa. Então é assim que se trabalha. Então depois disso, né, que eles passaram por todo este processo de incertezas até chegar a esse equilíbrio de saber o dia certo de sair da arca, é o que a gente tem que fazer, esse equilíbrio todo para a gente saber até o dia certo das melhores
decisões serem tomadas, das coisas começarem a voltar ao normal, Deus há de abençoar. Então, quando Noé sai da arca junto com a sua família, ali do verso 15 até o verso 19, a Bíblia diz que Noé, que era, né, esse homem de fé, ele faz um sacrifício a Deus. Ele oferece uma adoração a Deus. Então, depois de sair daquela arca, não é, com a terra então já restaurada, com as águas baixas, não é, ele faz um sacrifício a Deus e Deus recebe a adoração de Noé. Né? Noé estava tão grato, não é, que o seu primeiro ato foi se dirigir a Deus em oração. O primeiro ato de Noé, quando ele saiu da arca, foi fazer um sacrifício ao Senhor e adorar a Deus. Ali eles faziam os sacrifícios deles com animais. Mas a primeira atitude dele foi o quê? Foi honrar a Deus, foi agradecer a Deus, foi botar a Deus em primeiro lugar, priorizar o nome do Senhor, dar toda a glória a Deus. Então Noé, de fato, ele era um cara firme, né, na fé, um cristão firme na fé. Andava com ele tinha essa comunhão com Deus, né? Ele trabalhou na construção da arca e ele de fato foi um cara, então, que teve as prioridades corretas, não é? Na hora de um momento de caos, na hora de um momento de dificuldade, né? Então isso é uma coisa muito importante de nós relembrarmos. Então Noé, ele está consagrando a vida dele pós-dilúvio, quando ele coloca, então, quando ele constrói um altar, né? Ele faz a construção do altar e oferece um sacrifício ao Senhor. Então, essa é a questão que nós temos que pensar. A maioria das pessoas que eu vejo a primeira coisa quando acabar tudo isso aí, que eu vou fazer é isso, aquilo outro. Eu quero agradecer ao Senhor, honrar o Senhor. Eu quero, de fato, oferecer a minha vida em sacrifício a Deus. Eu vou pregar ainda mais. Eu vou fazer mais ainda do que eu faço, porque passar por tudo isso e poder continuar tendo a oportunidade de glorificar o nome de Deus, de pregar, é uma felicidade, é uma alegria muito grande para nós. Então, pense muito bem no que você vai fazer quando tudo isso acabar. Então, a história aqui de Noé nos mostra, né, um momento de grande esperança. Então, Deus permite dificuldades não para lhe derrubar, mas para, de fato, né, lhe reconstruir, né, e ele vai nos restaurar ao final dessa crise. A nossa conclusão é que Deus, né, em sua graça, ele responde, né, à fé e à obediência dos seres humanos. Então, nós temos a resposta de Deus a Noé, né, quando ele constrói a arca lá a princípio. Nós temos a resposta de Deus graciosa a Noé quando, né, a arca para num local seguro, eles podem sair da arca e tudo mais. Então, Deus recebeu a adoração de Noé. O nosso Deus é gracioso. Graça é um presente que Deus nos dá. Então lembre disso, lembre de rogar e pedir a Deus pela sua graça, porque a sua graça se manifesta àqueles que são obedientes e àqueles que continuam agindo com fé. Se você perdeu a sua fé nesse momento agora, né, isso só serviu para evidenciar que não tinha fé, porque nesse momento agora de dificuldade, né, serve para aparecer o que realmente já existia dentro de nós. Eu citei esse texto em outro vídeo, vou citar de novo. Deuteronômio 8, versículo de número 2. Né? Eu vos coloquei no deserto para que você soubesse o que está no seu coração e entendesse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, se você perdeu a fé neste momento, é Deus lhe sacudindo e dizendo, nunca houve uma fé de verdade aí. A fé que tinha aí era só porque você buscava presentes para você. A fé de verdade é essa aqui, que obedece a Deus quando todo mundo zomba, que constrói a arca enquanto todo mundo faz festa, se prostitui e tudo mais. Não é?
A fé é essa aqui para entrar na arca e aceitar então a palavra de Deus. É aceitar o que Deus fala em contrapartida do que o mundo fala. Quero dizer também que nessa história aqui, no capítulo 8, a gente vê que Deus não falou com Noé, não é? Então, Deus falou com Noé para construir, colocou eles na arca, eles ficaram muito tempo sem ouvir Deus. Abraão também passou por isso, desde que Deus falou para ele sair da terra dele lá e do meio dos parentes dele, Deus disse também para ele sair, e depois ficou um longo período sem falar com ele. Então, Deus, ele de fato, né, testa se existe uma fé verdadeira no coração das pessoas, ou se elas são só fogo de palha, ou se elas simplesmente abandonam tudo, né, por qualquer dificuldade que apareça. Então, o que é que Deus prometeu? A terra, né, não seria mais amaldiçoada. Então, o próprio Deus, ele fez um compromisso e por meio do arco, né, do arco-íris, o Senhor disse: não vou destruir mais a terra por meio da água. Então Deus fez, depois da adoração de Noé, Deus fez um compromisso com Noé de nunca mais eles passarem pelo dilúvio. Então Deus de fato nos convida a viver uma vida em que a gente vive um dia de cada vez. Se você for viver mais de um dia de cada vez, você vai ficar desesperado. Vai um dia de cada vez, pega essa palavra que eu estou te dando hoje, baseia aqui na história de Noé, entenda que o que ele viveu ali não é muito diferente do que a gente está vivendo aqui agora. Confia nas promessas do Senhor. O mundo não está acabando, eu repito isso, mas a gente está aprendendo muito nesse período. Muita gente está crescendo demais na fé, muita gente está perdendo a fé completamente, muita gente está crescendo demais em amor, outros estão crescendo demais em pessimismo. Então, este é o momento de você viver um dia de cada vez e na palavra de Deus, para que de fato você veja a graça. Então, para a gente encerrar, a nossa conclusão nós temos a tendência de não apreciar o valor, por exemplo, do nascer do sol, das mudanças das estações. Mas todas essas funções, né, elas acontecem, e as estações elas mudam porque é a vontade de Deus que por meio da mudança das estações hajam tanto provas quanto promessas. Então, nas estações, nós estamos vivendo uma estação difícil agora. Essas estações, elas vêm para trazer tanto provações, quanto promessas, quanto cumprimento de promessas. Alegre-se por poder passar pelas estações. Alegre-se por poder estar vivo num período de várias estações diferentes, né? Porque isso é uma grande dádiva. Então, nós ficamos com a palavra de 1 Reis, capítulo 8, no verso 56, que diz o seguinte: nem uma só palavra falhou de todas as suas promessas. Vou repetir. 1 Reis, capítulo 8, verso 56. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas promessas. Deus não falha. Nós podemos confiar na sua palavra, podemos confiar nas estações que Deus permite que nós passemos, podemos confiar em tudo isso. Guarde essa palavra que eu estou dizendo, obedeça, tenha fé, seja fiel, adore a Deus, não é? Coloque Deus em primeiro lugar. Vamos fazer uma oração então, para a gente encerrar o nosso culto nesse dia de hoje. Senhor, eu quero orar, quero te agradecer por esse dia e te pedir que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos ajude a entender que nós não estamos abandonados à deriva, mas que o Senhor está ouvindo a nossa oração, como ouviu a de Ana, de Raquel, a dos discípulos, como ouviu a oração, Senhor Deus, de Abraão. Todos aqueles, ó Deus, que estavam em dificuldades, pensaram que estavam de alguma forma abandonados, como no caso, Senhor Deus, até de Lázaro, da enfermidade dele.
mas nós estamos aqui para lhe pedir que o Senhor nos ajude a entender que existe o seu tempo de agir, porque o seu tempo é o determinado, é o melhor, o seu decreto é infalível. Rogamos a Ti para que o Senhor possa, Pai, nos abençoar por meio da nossa fé, e que a nossa fé nos leve a atitudes de obediência, atitudes corretas para a glória do Seu nome. Ajude-nos a ter essa sabedoria para avaliar os períodos que nós estamos vivendo e não tomar atitudes impulsivas, tomar atitudes rápidas que nos levam ao caos. Então, assim, ó Deus, eu oro como teu servo e lhe peço fé, graça e paz sobre o coração de todos. Que o Senhor nos ensine a viver cada uma das estações e que o nosso desejo maior seja adorar ao Senhor e te agradecer por tudo. Não estamos desamparados, ó Deus, e nós seremos abençoados por ti, porque nenhuma das tuas palavras hão de falhar. Muito obrigado, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Pessoal, Deus abençoe, ajude a igreja, o Ministério Igreja Batista Reformada ADOS, tem as contas aqui embaixo, ajude, oferte, contribua mensalmente, não deixe de fazer isso, porque isso é muito importante para a nossa continuação. Então eu conto com o seu apoio, com a sua contribuição, tá bom? Nesse dia de hoje. Deus em Cristo os abençoe. No nome de Jesus, fiquem na paz, precisando, contem comigo, podem fazer contato comigo, me ligar, falar comigo pelo Zap. Eu estou à disposição de vocês nesse período que nós estamos vivendo. Deus abençoe.